Fala, meus amigos, vocês estão bem? Estamos aqui para mais uma aula oficial de promotoria, concurso muito esperado, e estamos dando essa aula ainda sem o edital estar aberto. Então, uma pessoa até tinha me perguntado: professor, mas você não está falando nada da resolução 484? Então, deixa eu te falar uma coisa, estou até rodando aqui. A resolução 484 foi revogada por esta resolução 1342. Aí, professor, mas o que você está dando aí não estava no último edital. Então, tem coisas novas, né? Que quando você estuda antes de sair o edital, o que a gente faz? A gente faz mais ou menos uma previsão do que pode ser perguntado pela experiência que a gente tem em concursos, e por vezes isso acaba se confirmando, tá? Eu sugiro muito que você estude tudo isso aqui que eu estou passando, principalmente porque ainda nós não estamos com o edital aberto. Se porventura você está assistindo isso aqui já com o edital aberto, aí são duas coisas que você precisa pensar. A primeira delas é a seguinte: você já conhecia o canal e você já queria fazer a prova de oficial antes de sair o edital? Se sim, você deveria ter assistido já a essas aulas, já ter as anotações, fazer tudo certinho para agora, com o edital aberto, você assistir estas aulas de modo acelerado para você revisar, né? Então são essas duas questões importantes. Estou chegando aqui agora, nunca conheci o canal e mesmo assim quero estudar agora. Certamente vai ser possível, vai dar tempo, vai de fato ser possível que você de fato consiga fazer as questões da sua prova, mas com um estresse maior, né? Então vamos começar aqui. A gente está no artigo 17 agora. Veja que nos artigos passados a gente até chegou a falar de coisas que você já sabia, né? E mais uma vez a gente vai aqui no artigo 17 falar de uma coisa que você já sabe, porque a gente já viu isso na resolução do Conselho Nacional do MP. Então aqui está falando do procedimento preparatório do inquérito civil. Se eu não falasse nada para você, você por si só já iria levantar na sua mente a ideia de que o procedimento preparatório para o inquérito civil é alguma coisa antes do próprio inquérito civil, por isso que se chama preparatório para o inquérito civil. E o inquérito civil é a forma de o Ministério Público fazer as investigações daquilo que ele depois vai defender, ou vai, segundo a Constituição, tutelar, que são interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e assim por diante, tá? Além da ordem democrática, do bom funcionamento dos serviços públicos, etc. Tá? Então, o artigo 17 diz: de ofício ou mediante notícia de fato, e sempre que necessário para formar seu convencimento, o membro do Ministério Público dotado de atribuição poderá determinar providências preparatórias à instauração do inquérito civil, observados os critérios de distribuição a que alude o artigo 11. O artigo 11 fala da distribuição dos feitos, né? Então, aquela coisa que a gente até já viu no vídeo passado sobre se houver mais de um promotor, você tem que fazer a distribuição, aquela coisa toda. Qual é o ponto importante aqui? O membro do MP que tem atribuição, ele pode fazer a investigação. A gente poderia até chamar de uma investigação preliminar, mas aqui se chama de providências preparatórias. Então ele pode tomar providências preparatórias para a instauração do inquérito civil. Para quê? Aqui tem uma informação importante: sempre que necessário para formar o seu convencimento. Por vezes o promotor recebe lá uma papelada na promotoria e ele pensa o seguinte: bom, eu posso já abrir o inquérito civil, eu posso já entrar com a ação civil pública, porque a gente sabe que ele pode entrar sem ter feito o inquérito civil, mas pensando, né, ele pode abrir o inquérito civil, ele pode entrar com a ação, ou ele pode olhar para aquilo e falar assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos colher mais informações aqui, vamos colher mais dados, então para que eu possa me convencer, para que eu possa abrir um inquérito civil. Então é por isso que ele faz o procedimento preparatório, tá? O expediente será instaurado e registrado no sistema do MP integrado como procedimento preparatório, observando-se no que couber o artigo 18. Tá, beleza, não tem muito segredo aqui. O procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias, prorrogável por igual prazo uma única vez. Isso aqui é importante, hein? Por quê? Porque você, como oficial de promotoria, será o responsável, por vezes, por colocar os prazos, né? Então você vai fazer a administração dos procedimentos preparatórios ou do inquérito civil e você vai anotar os prazos. E aí você precisa se lembrar de que o PPIC, procedimento preparatório de inquérito civil, né? As pessoas dentro da promotoria chamam de PPIC, fica até mais fácil, né? Procedimento preparatório de inquérito civil ou do inquérito civil. Prazo do PPIC: 90 dias, prorrogável por igual prazo, pelos mesmos 90 dias,
uma única vez. Isso aqui chama bastante atenção. E claro, essa prorrogação em caso de motivo justificado. Encerrado o prazo, com ou sem atendimento das providências preparatórias, o membro do MP poderá promover o arquivamento e aí encaminhar para o Conselho Superior, promover a ação civil pública ou instaurar o inquérito civil. Então, qual é o ponto importante aqui? Ao final, então, encerrado o prazo, que prazo? Esse prazo aqui de 90 dias prorrogáveis por mais 90. Com ou sem atendimento das providências preparatórias, ou seja, porque veja só, qual que poderia ser uma questão de concurso? Olha, o procedimento preparatório foi prorrogado, teve um prazo de 90 dias, foi prorrogado depois por mais 90 dias, só que agora algumas providências ainda não foram atendidas. O promotor deve prorrogar mais uma vez este PPIC? Não. Ele deve, se for o caso, instaurar o inquérito civil ou promover o arquivamento, se ele já perceber que não tem elementos de prova e encaminha para o Conselho Superior, ou então ele pode promover a ação civil pública. Tá? E aí o parágrafo 4º diz claramente, em nenhuma hipótese, olha, nenhuma hipótese, o procedimento preparatório tramitará por prazo superior a 180 dias. O que significa que você não pode ter essa prorrogação por um prazo superior aos 180 dias. Então veja só, terminou o prazo, e veja só que esse prazo de 90 prorrogáveis por mais 90, dentro deste prazo você pode ter atendidas todas as solicitações que o MP fez. Daí fica mais fácil até para que o promotor possa dar uma opinião mais fundamentada naquilo, né? Mas a própria norma aqui diz o seguinte, encerrado este prazo de, vou até colocar aqui, de 90 mais 90, com ou sem atendimento das providências, professor, e se não atendeu as providências? Bom, aí depois o promotor pode buscar penalizar essas pessoas que não atenderam as providências, tá? Mas qual a ideia? Atendido ou não o que foi determinado ali nessas providências preparatórias, o membro do MP tem 3 opções. Promover o arquivamento, e se ele arquivar, como eu disse, o arquivamento passa por aquele crivo do Conselho Superior do MP, então deve ser mandados os autos para o Conselho Superior do MP. Ele pode promover a ação civil pública, então ele já colheu informações que são tão importantes que eu posso abrir mão do inquérito civil, e você sabe que o inquérito civil ele é dispensável para o início da ação civil pública. A gente até, acho que você se recorda de uma expressão, né, que poderia estar na sua prova, o inquérito civil é prescindível, e prescindível significa que ele não é necessário, tá? Então é importante isso, e também ele pode, se ele quiser, instaurar um inquérito civil, tá? Então essas são as ideias aqui do procedimento preparatório. Agora a gente vai para o inquérito civil. Quando que eu instauro um inquérito civil? Só uma coisa para você se recordar, o Ministério Público pode começar o procedimento preparatório de ofício, ou seja, por iniciativa dele, ou por notícia de fato. Então alguém protocolou uma notícia de fato, algum acontecimento na promotoria. Então são essas duas hipóteses, tá? Então é possível o início do PPIC de ofício, então o promotor está sabendo de alguma coisa que ele viu numa reportagem, ou viu uma notícia, tal, ele pode abrir o procedimento preparatório, o PPIC, ou ele pode fazer isso porque houve uma notícia de fato. Beleza. Já com relação ao inquérito civil, quero que você se recorde também, que você tem, além das duas hipóteses que a gente já viu, então o inquérito civil poderá ser instaurado de ofício, beleza, a gente já sabe. Em razão de notícia de fato, beleza, a gente já sabe. Só que tem uma outra possibilidade, por determinação do Procurador-Geral de Justiça. Então, para o inquérito civil é possível que você instaure de ofício, e aqui vamos ler, pelo membro do MP dotado de atribuição ao tomar ciência de fato determinado, respeitadas as regras de distribuição previstas no artigo 11, bem como a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. É claro, existem alguns inquéritos civis que serão, cujas medidas serão adotadas pelo Procurador-Geral de Justiça. Mas aqui, é claro, se ele pode atuar, ele pode já de início abrir aquele inquérito civil, instaurar, né? Instaurar aqui é abrir o inquérito civil, começar, iniciar, tá? Então, artigo 18, inciso 1º, pode ser instaurado de ofício, beleza? E sempre, respeitadas, acho que o mais importante de respeitadas aqui é a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça, tá? Acho interessante sempre se recordar disso.
Segunda hipótese, protocolo, então razão de notícia de fato, regularmente distribuída desde que o noticiante forneça por meio legalmente permitido informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação. Aí a gente vai para aquela mesma coisa que a gente viu no inquérito civil. Ó. Então, notícia de fato, precisa ter as informações sobre o fato, o provável autor e a qualificação mínima que permita a sua identificação. Aí veja só, vamos já fazer a leitura aqui do parágrafo único. Ó. A notícia anônima não implicará ausência de providências, que é a mesma coisa do PP e C, desde que obedecidos os requisitos constantes no inciso 2º deste artigo. Então aquela coisa, olha, eu sei que tem um cara que usa tal roupa, que tem certo trejeito, certa forma física, eu não sei o nome dele, não sei a qualificação dele, mas eu sei que ele fica na rua tal fazendo tal coisa. Né? Pensa um cara, imagina uma questão ambiental, eu sei de um cara que todo dia queima lixo na rua, pensa isso, né? Isso pode ser o objeto de um inquérito civil feito pelo MP, né? E as pessoas pagam para ele queimar o lixo, né? Então um crime ambiental, mas também teria uma infração ambiental na área civil, né? Então o MP poderia instaurar um inquérito civil para isso. E aí neste caso, o que acontece? Nessa situação, o noticiante, a pessoa que vai fazer a notícia do fato, pode dizer o seguinte, olha, eu não sei o nome do cara, não sei nem o apelido nem nada, mas eu sei que ele mora em tal lugar, em tal rua, e todo dia ele sai para fazer a queima do lixo. Então você tem ali algumas informações que podem identificar o seu provável autor, tá? Então, bem como a sua qualificação mínima que permita sua identificação e localização. Então a identificação aqui poderia ser a indicação de jeitão físico mesmo, de características físicas, de onde essa pessoa mora, tá? Então essa seria a possibilidade. Então a gente tem que fazer a leitura sempre, se lembrando de que se a gente tiver uma notícia anônima não tem problema, desde que essa notícia anônima contenha ali indicações de quem é a pessoa ou onde ela está, né? Isso, claro, se não tiver os nomes e CPF, RG, essas coisas todas, tá? Aí, uma terceira forma de você abrir um inquérito civil, então, inciso 3º, o inquérito civil poderá ser instaurado. Inciso 3º, por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da lei ou do Conselho Superior do MP, ao prover recurso contra a não instauração de inquérito civil ou desacolher promoção de arquivamento de procedimento preparatório. Então aqui a gente tem uma situação importante. Lembre-se, quando o promotor arquiva o procedimento preparatório, a gente já viu aqui, ó, a gente acabou de ver que isso é mandado para o Conselho Superior. E aí a gente vai cair naquilo que a gente já falou em outras aulas. O Conselho Superior pode, se for o caso, homologar o arquivamento, o que significa, olha, concordo, tá tudo beleza, o promotor arquivou e o promotor estava certo, então homologou o arquivamento. Ou ele pode dizer o seguinte, não era caso de arquivar não, isso aqui era caso de continuar a investigar. Aí nesta situação, é o que o final aqui do inciso 3º diz, ó, então por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da lei, é uma hipótese, vou até colocar com outra cor. Então, por determinação do Procurador-Geral de Justiça, nos termos da lei, é uma hipótese. Então, existirão hipóteses em que o Procurador-Geral de Justiça dirá para o promotor de justiça abrir, instaurar o inquérito civil. Ou ainda uma outra situação, por determinação do Conselho Superior do MP. Então, aqui é uma segunda hipótese, tá? E quando que o Conselho Superior do MP faz isso? Ao prover recurso contra a não instauração de inquérito civil. Então, pensa o seguinte, a pessoa fez um pedido para instaurar o inquérito civil e o promotor disse que não ia instaurar. Aí o interessado pode recorrer disso. E aí o Conselho Superior diz o seguinte, não, realmente é para instaurar. Então, quando prover o recurso contra a não instauração do inquérito civil. Ou ainda, quando desacolher a promoção de arquivamento do procedimento preparatório. Então aqui, vou até marcar para você se recordar. A gente, de certo modo, já viu isso, mas não custa colocar aqui. Então, olha só. Quando uma pessoa protocola um pedido para abertura de inquérito civil na promotoria, o promotor pode decidir não instaurar o inquérito civil. Se isso acontecer, o interessado pode fazer um recurso e este recurso será julgado pelo Conselho Superior do Ministério Público.
tá? Então lembre-se disso. Então é isso que está aqui, ó, quando prover o recurso contra a não instauração de inquérito civil. É exatamente isso. Então se a pessoa ganhar o recurso, o Conselho Superior do MP vai determinar a instauração do inquérito civil. Essa é a ideia, tá? Artigo 19. O inquérito civil será instaurado por portaria, numerada em ordem sequencial pelo respectivo registro SIS-MP integrado e autuada, observando-se no que couber o disposto no artigo 11 de distribuição, né? Então, quanto ao registro e a regra de distribuição, devendo conter. Então, olha só, o que deve conter o inquérito civil? Isso é importante, né? Ele vai ser instaurado por portaria. Então, uma coisa interessante, porque já vi em outros carnavais a VUNESP fazer esta brincadeira, né? O inquérito civil será instaurado por despacho, o inquérito civil será instaurado por deliberação, por decisão. Não, ele será instaurado por meio de uma portaria. Então, quando você abre o inquérito civil, o que vem na porta, o que vem na entrada do inquérito civil? A portaria, tá? Então, essa é a ideia. Então será instaurado por uma portaria, então vai ser portaria de instauração do inquérito civil, tá? Tem uma ordem, vai ser registrada, tudo beleza, isso aqui não me parece relevante. Agora, o que deve conter? O que deve conter, né? A portaria? Deve conter a ementa. A ementa, o que é? É um resumo do caso, tá? Então isso é a ementa. Resumo do caso em poucas linhas. Também, ó, descrição do fato objeto do inquérito civil e a correspondente fundamentação legal que legitima a atuação do MP. Então, descrição do fato objeto do inquérito civil e a correspondente fundamentação legal. Posso dar um exemplo aqui para você? Ó? Então, considerando a notícia de que o senhor fulano de tal está fazendo o lançamento, fazendo descarte irregular de lixo hospitalar nos locais X, Y, Z nos termos do artigo 127 e 225 da Constituição Federal, etc. Determino a instauração do inquérito civil, etc. e tal. Então isso aqui é a descrição do fato e a correspondente fundamentação legal. Tá? Então aqui está o fato, o descarte de lixo hospitalar. E a fundamentação legal, artigo 127, 125 da Constituição e outras leis todas aí que a gente poderia ter. Tá? Essa é a ideia. Também, ó, nome e qualificação possível da pessoa jurídica ou física a quem o fato é atribuído. Então aqui a gente poderia ter, né, fulano de tal, CPF, ou se for uma empresa, CNPJ tal, etc. Tá? A data e o local da instauração e a determinação das diligências iniciais, se isso não for prejudicial à investigação. Então aqui poderia ser o seguinte, ó, determino ao senhor oficial de promotoria que proceda à pesquisa de bens ou pesquisa de endereços em nome do investigado, por exemplo. Então isso aqui é uma providência, uma diligência inicial que poderia estar dentro da própria portaria do inquérito civil. Também determinação para a cientificação do noticiante. Então a pessoa que noticiou aqueles fatos vai ser cientificada. Se conhecido, claro, né? Se for anônimo, não. Né? E também ó, a fixação de cópia da portaria em local de costume. Sua disponibilização no sistema do MP e no portal da instituição, se não houver prejuízo para a investigação. Claro, se for uma investigação que precisará correr sob sigilo, por exemplo, nada disso vai ficar público. Né? E claro, lembre-se, o promotor pode determinar o sigilo desde que ele faça isso de modo fundamentado. Né? A regra é que esses inquéritos civis sejam públicos, mas ele pode determinar um sigilo parcial ou total, a gente já viu isso, mas é importante sempre lembrar isso para você. Então aqui, o inciso 5º está falando da publicidade, então eu vou notificar em primeiro lugar o cara que noticiou, ó, escuta aqui, você fez a notícia aqui dos fatos, eu estou dizendo para você que eu abri, que eu instaurei o inquérito civil, beleza. Além disso,
vai ser dada publicidade para todas as demais pessoas. Como? Fixação de cópia da portaria em local de costume. Então você poderia ter na promotoria um local logo na entrada, um painel em que ficam todas as portarias. Também a disponibilização no sistema do MP e também no portal do MP, tá? Se não houver, claro, prejuízo para a investigação. A determinação para a cientificação do investigado da decisão de instauração do inquérito civil, observadas as disposições do artigo 8º. Então aqui, quem fez a notícia dos fatos vai ser cientificado. Então, cientificação do noticiante, então a pessoa que denunciou os fatos, e também cientificação do investigado, tá? Então, o cara que está sendo investigado, ó, escuta aqui, abrir contra você o inquérito civil, estou comunicando, tá? Aí, olha só, artigo 20. Quando for instaurado, então pensa o seguinte, o que eu quero que você entenda. Quando, imagine que sou eu, né? Eu sou a pessoa que está sendo aqui investigada. Se for instaurado um inquérito civil contra mim, e eu não gosto disso, eu não posso simplesmente ficar quieto se eu acho que o promotor, por exemplo, está, sei lá, me perseguindo, né? Então, quando é feita a instauração do inquérito civil, o cara que está sendo investigado, ele já pode recorrer. Porque lembre só de uma coisa, quando o noticiante, o cara que deu a notícia para o MP, se ele dá a notícia e o MP arquiva, esse cara que é o noticiante, ele tem o direito de recorrer para o Conselho Superior, para que o Conselho Superior possa mandar abrir um inquérito civil. A gente acabou de ver isso. Também existe a possibilidade de recurso para a pessoa que está sendo investigada. Então é o artigo 20. Ó. Da instauração do inquérito civil, caberá recurso ao Conselho Superior do MP. Ou seja, isso aqui é feito, vou até marcar aqui, ó, isso é feito pelo investigado. Isso é feito pelo investigado. Nos termos dessa resolução, devendo constar da notificação do investigado o respectivo prazo. Então deve constar lá para ele, ó. Então ele não foi notificado aqui, ó. Você está sendo objeto de uma investigação, você está sendo investigado no inquérito civil tal. Você tem o prazo de tanto tempo para fazer o seu recurso, tá? Essa é a ideia, tá? Artigo 21. As notícias ou comunicações que se refiram a fatos conexos, cujo liame seja reconhecido em despacho motivado, previnem a atribuição do membro do MP, devendo este promover, se for o caso, o aditamento da portaria ou a extração de peças para instauração de outro procedimento, respeitadas as normas atinentes à divisão de atribuições. Pode parecer complexo isso aqui, mas vamos lá. O promotor instaurou inquérito civil para o fato 1. Depois, o promotor recebe novas informações de fato, ou do fato 2, que é conexo, associado ao fato 1. Então, a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, não, o nosso caso é civil, né, mas só do criminal, só para você entender, né? O que seriam coisas conexas ou fatos conexos? Você tem o cara que mata e oculta o cadáver que ele acabou de matar. Então ele matou e fez a ocultação de cadáver, são fatos conexos. Aqui é a mesma coisa, pensa o seguinte, o cara que faz o descarte irregular de lixo, e depois ele vai no local em que ele faz esse descarte irregular e queima esse lixo, né? Estou dando exemplo para você entender. Qual é a ideia? Então o promotor recebeu a notícia para o fato 1. Beleza, ele abre o inquérito civil. Aí passa um tempo, ele recebe novas informações de um fato chamado fato 2. Só que esse fato 2 está ligado ao fato 1. Aí o que acontece? Olha o que o artigo 21 diz. As notícias ou comunicações que se refiram a fatos conexos, cujo liame, cuja vinculação, seja reconhecida em despacho motivado, previnem a atribuição do membro do MP. Então o que eu quero que você entenda? O promotor que já está investigando o fato 1, fará um despacho no qual dirá que o fato 2 é conexo ao fato 1.
como consequência, o mesmo promotor também ficará previamente designado para apurar o fato 2. Isso a gente chama de prevenção. Então, previnem a atribuição do membro do MP. Isso aqui é o que a gente chama de prevenção. Então, o primeiro que já estava investigando, ele continua investigando o fato que é conexo. Isso é o que a gente chama de prevenção. É uma distribuição por prevenção. Tudo bem. Esse promotor, ele tem que fazer uma coisa. Desculpe. Ele pode fazer, na verdade, duas coisas. Ele pode aditar a portaria. Isso acontece quando as investigações estão muito no começo, né? Então ele faz uma nova portaria. Então vamos lá. Ó. Este promotor poderá, até colocar assim, ó. Este promotor poderá aditar a portaria para incluir o fato 2 juntamente com o fato 1, que já estava na portaria, então ele vai acrescentar o fato 2, ou ele pode determinar a extração de peças para instauração de outro procedimento. Ou vai mandar tirar cópias para abrir outro inquérito civil, para apurar somente o fato 2. Essa é a ideia. Então, qual é o ponto que eu quero que você tenha de entendimento aqui? O ponto que eu quero que você tenha aqui é o seguinte: quando o promotor já está investigando o fato 1, quando chega para ele uma notícia do fato 2, esse fato 2 também tem que ser investigado pelo mesmo promotor, porque eles estão conectados, conexos, associados. E aí veja só, o promotor vai dizer isso numa decisão, num despacho fundamentado, motivado, dizendo o seguinte: olha, esse fato 2 que está sendo trazido aqui, ele tem ligação com o fato 1, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele pode fazer duas coisas. Ele pode dizer o seguinte: ó, estou no começo ainda da investigação. Isso não está escrito aqui, mas isso é o que a prática diz, só para que você entenda, tá? As possibilidades. Então, o promotor ainda está muito no início das investigações. O que ele faz? Ele adita, ele altera a portaria. Porque a portaria não tem que conter a descrição dos fatos. Ó, descrição do fato. Aqui, na descrição do fato, você só tinha no começo o fato 1. Agora você tem também o fato 2. Então o que o promotor faz? Ele altera, adita a portaria. Aditar é alterar, tá? Altera a portaria para constar também o fato 2. Então ele vai colocar lá que chegou ao conhecimento dele também que o fato 2 aconteceu assim, 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 com tal pessoa responsável, etc e tal. Se ele já estiver com a investigação um pouco mais avançada, e você não precisa decorar isso, eu só estou explicando para você, mas se ele estiver com a investigação um pouco mais avançada, aí ele pode mandar tirar cópias de tudo isso e manda abrir ele mesmo, que já está prevento, que já está previamente vinculado àquelas apurações, ele pode aí, neste caso, mandar abrir um outro inquérito civil para apurar somente o fato 2, tá? Aí a ideia, parágrafo único, você de certo modo já sabe, havendo conflito de atribuições negativo. Você lembra, né? O conflito negativo, ninguém quer o caso. Ou positivo, mais de um quer o caso, de um promotor quer o caso. Este deverá ser suscitado nos próprios autos ao Procurador-Geral de Justiça, que decidirá em 30 dias. Então a mesma coisa, você tem um conflito de atribuições, você manda isso para o Procurador-Geral de Justiça, dizendo: olha, eu acho que não sou eu a pessoa que tem que investigar isso. Ou dizendo o seguinte: olha, eu acho que eu tenho que investigar, que não é o outro que tem que investigar. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então, conflito positivo ou negativo. Conflito negativo, ninguém quer o caso. Então nenhum dos promotores quer. Conflito positivo, mais de um quer. Né? Aí o interessado manda isso para o Procurador-Geral de Justiça perguntando: Procurador-Geral de Justiça, escuta aqui, quem é que vai ficar com este caso aqui? Quem que vai ficar com essa investigação? E aí ele vai responder isso em 30 dias, tá? Aí olha só, a gente vai parar por aqui, para não ficar um vídeo muito grande para você. Eu apenas quero convidar você a entrar para o Base Jurídica, porque lá você vai ter as anotações que eu estou fazendo aqui
nas aulas, certo? E só por isso eu acho que já seria muito interessante para você ter essa legislação, esses atos normativos todos aqui mastigados, com a indicação de tudo que é importante aqui, com as anotações todas. Só por isso já valeria para você o esforço de você estar no Base Jurídica. Além disso, eu quero convidar você para estar no Base Jurídica, porque a gente já fez uma série de questões, a gente vai continuar fazendo questões. Eu preciso, claro, sempre ter uma quantidade aqui de assuntos, uma quantidade razoável aqui de assuntos para iniciar uma segunda série de questões, mas as questões são muito importantes para você treinar, e mais do que isso, a gente conseguiu entender a cabeça do examinador da VUNESP, que possivelmente será a empresa que vai fazer a sua prova, para quando você estiver fazendo a sua prova, para quando a prova for aplicada para você. Porque algumas coisas se repetem e você precisa entender e precisa tentar entrar de fato na cabeça do seu examinador para tentar enxergar o que de fato ele pode perguntar. Por isso que por vezes aqui nas minhas aulas, nas anotações, eu faço aqui algumas coisas e digo para você, ó, isso aqui poderia ser perguntado desse jeito, porque a experiência já nos leva a essas conclusões. Então qual é o ponto aqui que eu quero que você tenha de compreensão? Olhe essas aulas aqui, reassista, pegue as minhas anotações lá no Base Jurídica. Depois, você estando lá, você vai ter tantos outros materiais de outras aulas, de concurso de escrevente, etc., que podem sim ser muito úteis para você formar um conjunto de informações, principalmente se você estiver assistindo este vídeo antes de sair o edital. Cara, você vai me agradecer depois quando você entrar entrando e quando você for fazer a prova e você falar o seguinte: professor, nada melhor do que estudar com calma, com tranquilidade. Se você já estiver olhando, assistindo esse vídeo depois de o edital estar aberto, também convido você a entrar para o Base Jurídica. O link está aqui embaixo e lá nós já teremos os materiais, já teremos questões, tudo isso para te ajudar, para você estar aí cada vez mais próximo da sua aprovação. Tá bom? Fico muito feliz, eu agradeço sempre a todo mundo que está aqui. A audiência das pessoas do Oficial de Promotoria acaba sendo maior. Eu já fiz uma pesquisa aqui no canal, as pessoas que estão no canal querem muito mais fazer a prova de Oficial de Promotoria, então é meu dever também sempre colocar aqui vídeos do concurso de Oficial de Promotoria. Fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos convidando você para entrar no Base Jurídica, mas eu sempre agradeço muito a todos que estão aqui, que curtem, que comentam, que compartilham. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, por vocês confiarem no meu trabalho. Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui.